Mudar para os Estados Unidos não é fácil. Fazer isso quando a carreira já está estabelecida é mais difícil ainda. Com filhos adolescentes fica ainda pior, mas a Márcia veio e venceu e hoje ela tem como missão de vida ajudar os brasileiros que também chegam aqui e precisam se posicionar, precisam se reencontrar, precisam achar o que vão fazer, né, Márcia? Exatamente. Olha, é um desafio imenso, mas eu falo que todo desafio vem recheado de oportunidade. E eu tenho muito essa convicção que nós só crescemos e podemos viver coisas diferentes quando a gente vence os nossos limites, os nossos medos. Então, essa decisão de migrar, né, do seu país, eu tenho certeza que você que me assiste também já passou por isso ou talvez pensa em fazer essa mudança. A importância da gente avaliar realmente os nossos motivos, os reais motivos, as nossas motivações é o seu propósito. E os nossos valores, lógico. Para tomar uma decisão congruente com isso, mas também essa decisão precisa ter coragem. Então eu parabenizo a todos os imigrantes brasileiros, enfim, que estão aqui nesse país, porque se você já está aqui, você é um corajoso e você já é um vitorioso. É isso mesmo, também acho. Agora, Márcia, vem cá, quando você olha para a sua trajetória, o que mais te dá orgulho? Eu acredito que é a vontade de fazer acontecer e não desistir até que aconteça. Isso, para mim, é uma das características que eu olho para a minha história, até né, a possibilidade desse livro me trouxe um pouquinho essa reflexão, que eu nunca aceitei não, eu nunca aceitei deixa como tá. E isso vem né, da minha formação com os meus pais, a criação de ver, como eu coloco, né, eu sou imigrante eu sou, porque desde pequenininha eu vivo uma jornada de imigrantes. Meus pais são descendentes de poloneses e italianos, vêm de imigrantes para o Rio Grande do Sul, depois meus pais foram para o Mato Grosso, eu fui adolescente, então eu vivi o que os meus filhos estão vivendo hoje nessa adaptação. E mudamos de 3 cidades até que fui fazer a faculdade na capital e depois ali me estabeleci, família, e eu sempre descobrindo e fazendo novas possibilidades. E uma das coisas mais, acho que você fala que eu tenho mais orgulho, as conexões que eu faço com as pessoas, esse é o mais precioso. Por onde eu passo, eu valorizo muito as pessoas que eu encontro, porque eu acho que cada pessoa, cada história é um presente. A gente aprende, A gente né? aprende muito. Com certeza. Muito. Agora, a gente está falando de uma trajetória de sucesso, né? Você conquistou muita coisa e tal, mas não foi fácil chegar até aqui, né? E falando especificamente sobre essa mudança para cá, eu falei, mudar para os Estados Unidos não é fácil, mudar com filhos adolescentes, mais difícil ainda, mudei com as minhas pequenas, mas adolescente eu imagino que seja mais difícil. Isso foi o mais difícil para você ou qual foi a maior dificuldade nessa trajetória? A maior dificuldade foi estar longe do meu marido e do meu filho, porque nesse primeiro momento, por uma questão de organização e de planejamento estratégico, nós precisamos nos separar, no sentido de foi uma decisão conjunta, acho que isso é muito importante o casal tomar junto, não é um sonho só de um, é um sonho da nossa família. Os nossos filhos, quando nós tomamos essa decisão, o mais velho já tinha 18 anos, já estava fazendo faculdade de medicina, meu marido é médico, então nós fizemos né, todo o nosso planejamento, vimos as possibilidades, investimos numa proposta segura para essa transição. A minha filha estava para começar uma faculdade e ela veio primeiro, porque ela entre lá e aqui a gente já tinha tomado a decisão, estava no processo ainda aguardando toda a burocracia, porque o nosso primeiro projeto era só vamos juntos quando sair o visto, tudo certinho, né? O visto de residente. Mas a minha filha veio fazer faculdade primeiro, com visto de estudante, com 17 anos. E nesse movimento, ela sozinha, nós com toda a consciência que precisava dar o apoio emocional, e ela veio porque a gente já tinha tomado uma decisão juntos, que iríamos fazer essa transição. E meu filho fazendo medicina lá, e a outra pequena, 12, 11 anos, adolescente no meio. E ela veio, passou o primeiro ano sozinha, foi muito difícil, né? A gente como pai, ela aqui sozinha. E aí chegamos, e a previsão do visto era 1 ano e meio, 2 anos, e não tinha saído. E aí tomamos a decisão de separar a família, o casal, para dar apoio para umas filhas aqui e ele lá. Então ele ficou com meu filho lá. A proposta falou, você fica até ele terminar a faculdade e eu vou para dar apoio para minha filha aqui e trazer a caçula. E a caçula veio no middle school. Então a minha filha, pré-adolescente,
Sair de perto do pai e do irmão, que era um irmãozão, que é um irmãozão, no momento que a menina mais precisa da figura masculina, foi difícil, foi desafiador, porque ela via em mim, por mais que a gente tenha um relacionamento muito bom, mas a adolescência é a fase da rejeição, da rebeldia, então ela sozinha, passando por essa adaptação. Eu também passei, os primeiros 6 meses é dolorido pra gente, né? A gente tem um casamento de 26 anos, foi a primeira vez que a gente ficou longe um do outro, né? Por mais que ele podia vir visitar, mas é diferente de estar ali todo dia. Então esse foi o maior desafio. Hoje, semana que vem, meu filho termina a faculdade de medicina. A gente já está num ciclo já de fechamento e é uma nova jornada. A gente acredita que ele vem para cá para validar o diploma, ele tem todo aí um futuro pela frente. A minha filha está fazendo faculdade de engenharia na UCF, está trabalhando. A caçula já fez 15 anos, então já passaram aí 3 anos. Eu falo que o terremoto inicial já se acomodou às placas tectônicas. É verdade. E aí o emocional da gente, eu acredito que tudo isso, que às vezes no primeiro momento a gente pode ver, nossa, como isso é difícil, é sempre um presente, né? Todo desafio é um presente, uma oportunidade da gente olhar para realmente aquilo que é mais importante. Então nos fortalece, né? A gente sente saudade da família, dos amigos. Como você disse, a gente veio com uma vida já, né, de vitórias no Brasil. Eu e meu marido vitoriosos nas nossas carreiras, com relacionamentos, famílias. E a gente recomeça por eles, porque era o início da carreira deles, o início da vida deles. Então, considerando as oportunidades e a segurança, nós fizemos essa escolha. Claro. Você faria alguma coisa diferente? Eu acredito que não, sabe por quê? E aí eu falo para todo mundo que vai ouvir essa reportagem, né? Enfim, cada um tem os seus recursos e a situação que você está vivendo hoje, você está fazendo a sua melhor escolha com aquilo que você tem. E nós fizemos aquilo que a gente podia com aquilo que a gente tinha. E cada dia você pode fazer de novo, diferente, tomar outra escolha, outro caminho. Eu acredito muito nisso, que a gente não pode ficar parado, porque se a gente ficasse parado, talvez eu teria perdido uma oportunidade. Hoje meu filho vai fazer 24 anos. Quando nós tomamos a decisão, ele foi beneficiado, né, com o nosso visto. Se nós não tomássemos a decisão naquele momento, talvez ele estaria fora. Então eu falo que a vida, a gente precisa pensar muito bem nas coisas, mas a gente tem que assumir risco e tem que tomar decisões. É esse o conselho que você daria para quem se inspira na sua vida, na sua trajetória? Eu acredito assim, não faça além do que você tem recurso para fazer, mas assuma risco, porque sem risco você não vai conseguir saber o seu potencial. Para a gente ir além, a gente precisa assumir risco, mas riscos conscientes, ponderados. Então avalie também os seus apoios, os seus recursos emocionais, o seu planejamento. É muito importante, principalmente família. Eu vejo muitas famílias que às vezes vêm e é sonho de um, não é sonho do outro. Então fazer esse alinhamento. Quando amigos até perguntam, Márcia, e aí, como é que é? Eu quero ir também. Eu sempre falo, olha, para nós está dando certo, mas a gente fez algumas renúncias. E é preciso que vocês façam a análise de vocês, quais as renúncias que você precisa fazer, se isso está alinhado, né, a família, os valores, porque cada um sente esse movimento, essa adaptação de uma forma diferente. Claro. Né? Você tem alguma frase ou alguma palavra que resuma a sua trajetória? Eu costumo dizer que o caminho se faz ao caminhar. A gente nunca vai ter segurança 100%. Então, se você está esperando ter segurança, né, 100% para tomar uma decisão, desculpa, isso não vai acontecer. Então, você vai ter que se arriscar de alguma maneira. E quando você dá o primeiro passo, e é um passo de fé, acredito muito nisso, né? Eu acho que para a gente fazer essa transição, a gente precisa ter fé. Primeiro em Deus, depois em você e também nas outras pessoas. E acreditar que é possível. Só não podemos desistir. É isso mesmo. Márcia, tenho certeza que você está inspirando um monte de gente que te ouviu falar. E se você quer ouvir outras histórias inspiradoras como a da Márcia, é só seguir o perfil Mulheres que Empoderam. Obrigada, Márcia. Obrigada, viu? Até a próxima. Prazer.